Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a aulas de finanças corporativas. Eu sou o professor César Freitas e espero que todos estejam bem, né? Esteja retornando aqui a nossa aula, né, nessa terça-feira. Tá bem fresquinho, né? Vocês deu uma esfriadinha aí. As pessoas devem estar de roupa de frio. Mas vamos lá, então, dando continuidade aos nossos trabalhos, né? Então, deixa eu só parar essa apresentação aqui da informação aqui, das gravações. E compartilhar aqui a minha tela inteira. Um segundo. Ok? Aparecendo aí para vocês, tudo certo? Deem só um ok para mim aí no chat, fazendo favor. Tudo certo, professor. Ok, Lene, muito obrigado. Então, vamos lá, senhores. Nós começamos aqui, né, o nosso ponto novo, falando sobre relação custo, volume e lucro, né, ou também mais conhecida, né, como ponto de equilíbrio, break-even point, ok? Então, nós inicialmente vimos aqui alguns conceitos, economia de escala, né, ou seja, a importância da economia de escala para você conseguir ter um volume, né, digamos assim, ter um custo competitivo, né? E isso poder alavancar as suas vendas, né? Então, e manter a sua margem, né? Digamos assim, a sua margem de contribuição, tá? Então, explicamos a questão da economia de escala, a importância disso, né? Que vai refletir diretamente aí, principalmente no rateio das despesas, né? Quanto mais unidades eu consigo produzir, né? E colocar para vender, é claro, né? Não adianta produzir se eu não vou vender, né? Mas se eu vendê-las, né? Digamos assim, e cada vez que a quantidade vai aumentando, ou seja, eu vou conseguindo diminuir a representatividade do custo fixo em cada unidade. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu produto vai ficando mais barato, e mesmo que eu consiga ter um produto mais barato, ele me paga, né? Ou seja, ele paga as despesas da empresa, ok? Então, vimos a economia de escala, né? E aí entramos para a questão da relação custo, volume e lucro, né? Deixa eu só liberar aqui para a Sabrina. Seja bem-vinda, Sabrina, à nossa aula. Então, veja lá, na relação custo, volume e lucro, tem a finalidade de calcular o ponto de equilíbrio, isto é, o ponto em que as receitas de venda se igualam com a soma dos custos e despesas. E, no caso, o lucro é nulo, né? Ah, professor, mas então eu não devo buscar o ponto de equilíbrio, porque eu não vou ter lucro? Não, não é isso. Na verdade, o ponto de equilíbrio é o momento em que você pode falar o seguinte: olha, consegui pagar as minhas despesas, os meus custos, né? Eu não estou devendo mais nada para ninguém. Então, a partir do ponto de equilíbrio, puxa vida, agora é que eu vou ter lucro, né? Agora, tudo que eu vender, né, é lucro, tá? Quer dizer, assim, a partir daqui é onde eu começo a ter o lucro e, né, esse lucro que vai impulsionar a rentabilidade do negócio, tá ok? Aí tem a nossa figura, já vamos ver com um pouquinho mais de detalhe, né? E aí chegamos na questão da margem de contribuição, né? Então, para a gente fazer o cálculo do ponto de equilíbrio, nós vamos ter que, né, encontrar a margem de contribuição, né? Ou seja, dos nossos produtos. Aí fala assim, mas o que é a margem de contribuição? Ou seja, a margem de contribuição é aquilo que o meu produto contribui, né, no pagamento dos meus gastos, né? Então, a gente encontra a margem de contribuição também chamada como ganho bruto, né? Digamos assim, a partir do momento que a gente pega lá o valor da venda e tira o custo variável e a despesa variável, né? Então, lembrando, o que é o custo variável, o que é a despesa variável, ou seja, são aqueles gastos que estão diretamente relacionados com o meu produto, né? Então, se eu não vendo aquilo lá, eu não vou ter a despesa, né, digamos assim, variável, e de certa forma, vamos entender assim, se eu não compro a mercadoria para vender, né, eu não vou ter o custo variável, tá? Então, ou seja, esse custo variável, a despesa variável, ele varia de acordo com o meu produto, né? E olhando lá no demonstrativo resultado do exercício, né? Olhando aqui para a comparação entre o DRE tradicional e aonde, fala assim, mas onde que eu acho, né, a margem de contribuição? Eu consigo achar aqui na questão do meu demonstrativo resultado do exercício? Consegue, né? Então, quando a gente pega aqui, temos a receita bruta, né, e vem impostos, deduções, a receita líquida. Então, veja, eu deduzo o meu custo, né? Então, veja, a margem de contribuição é o que? É o preço de venda menos o custo e menos a despesa variável. Então, veja que o primeiro elemento, o custo, né, no meu DRE eu retiro aqui, ó. Aí eu tenho o lucro operacional bruto, também conhecida como margem bruta. Aí depois eu teria as despesas, né? Então, veja aqui, eu vou manter só as despesas variáveis, tá? Então, aquilo que é variável, então eu vou ter a minha margem de contribuição. Então, veja,
a margem de contribuição, né, a gente calcula lá ó, a receita menos, né, os custos variáveis e as despesas variáveis, né? Ou pegando com base no preço, né, olhando unitariamente, seja o meu preço menos o custo variável, menos a despesa variável daquela unidade. Aí eu acho a minha margem de contribuição aqui, né? Então, veja aqui, ó. Eu tenho aqui, né? Aí, nessa modificação do TRE para a gente chegar na margem de contribuição, abaixo dela vem o quê? A despesa fixa, a despesa financeira, a depreciação, né? E assim por diante. Então, no demonstrativo do resultado do exercício, eu faço um pequeno ajuste aqui, conforme aqui demonstra, né? E eu consigo enxergar a margem de contribuição da empresa, né? De modo geral, é claro, né? Ok? E vejam lá um exemplo aqui, né? Para a gente ter bem claro essa questão aí da margem de contribuição, né? No exemplo aqui, eu tenho o preço unitário de venda, é um produto, tá? Seja lá qual seja ele, né? Um calçado, uma roupa, sei lá, tá? Então, veja lá, menos custo variável unitário, 4,30. O que é esse custo variável? Ou seja, quanto custou, né, esse produto? Se nós estamos falando aqui de um comércio, né, ou seja, quanto que você pagou pela mercadoria, né? Lembrando que o comércio você compra para revender. Então, o custo variável é o preço da mercadoria que você paga. Agora, se esse é uma indústria, né, então esse custo variável é quanto que você gastou para produzir, né, ou seja, esse produto, tá? Além desse custo variável, nós vamos ter as despesas variáveis unitárias. O que são essas despesas variáveis? Pode ser o imposto sobre a venda, né? Pode ser a comissão do vendedor. Então, veja, ele é uma despesa porque ele não vai estar relacionado diretamente com a produção em si, né? Ou com a compra da mercadoria. Mas ele é variável porque ele vai acontecer a partir do momento que tem-se a venda, né? Então, nesse caso, veja lá, o preço unitário 10, menos o custo variável 4,30, menos a despesa variável 0,90. Ou seja, sobrou, né? A margem de contribuição unitária 4,80. O que é esse 4,80? É o quanto sobra, digamos assim, né? Porque você tem um gasto para você produzir e vender, ou o gasto para você comprar mercadoria e vender. Então, pagou-se isso, tá? Então, o que sobra é a margem de contribuição. Então, é esse que sobra que vai pagar o quê? As despesas, as outras despesas fixas, né? Ok, aí também, claro, né? Espera-se que essa margem de contribuição possa atribuir a questão do lucro também, tá? Mas aí que nesse caso aqui, veja, olha lá, nós achamos 4,80 margem de contribuição unitária. Uma vez apurada a margem de contribuição unitária, né? Relativa a uma unidade do produto, basta multiplicá-la pela quantidade total de vendas para se conhecer a margem de contribuição total, né? Pois ela varia proporcionalmente. O que quer dizer isso? Então, veja lá, ó. Se eu vendo 1.000 unidades, dentro desse exemplo, né, que a margem de contribuição é 4,80, então eu vou ter o quê? De 1.000 unidades, a minha margem de contribuição total, nós estamos falando margem de contribuição total, ou seja, de todos os produtos vendidos que foram 1.000 unidades, 4.800. Agora, se eu vendo 5.000 unidades, basta multiplicar 5.000 vezes 4,80, já é 24.000. Então, a margem de contribuição unitária é proporcional, né? Ou seja, a quantidade que você faz. Tá? É claro que, didaticamente, nós estamos olhando para um único produto, né? Um único produto em si, tá? Mas a organização ela pode calcular, né? O financeiro calcular mais contribuição para cada tipo de produto que a organização tem, né? Aí, claro que você vai olhar isso separadamente para o produto que está sendo vendido, ok? E aqui tem um exemplo, ó, só para entender essa questão, né? De que ela varia, ou seja, que na verdade é proporcional, né? Então, veja lá, com base na estrutura de custos e despesas apresentada, né, os cálculos da margem de contribuição total para 1.000, 5.000, 7.500, 10.000 unidades seriam feitos como segue, né? Então, veja lá, tem aqui, ó, quantidade, tem lá 1.000 unidades, 5.000 unidades, 7.500, 10.000 unidades. Vendas líquidas, né? Então, veja aqui, ó, tem os valores, né? 10.000, 50.000, né? 75.000, 100.000. Fala, professor, mas da onde que, como assim 10, 50, 75? Da onde está vindo isso? Bom, voltamos o slide, olha lá, ó. Preço unitário, R$10, tá? Então, estamos olhando para esse exemplo aqui. Vamos ver quem que está batendo na porta aqui. O Lucas. Vamos deixar o Lucas entrar, então. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo à nossa aula. Você está meio atrasado, hein, Lucas? Vamos ver se na próxima você chega mais cedo, hein? Vamos lá. Então, veja aqui, nós estamos olhando para esse exemplo. Então, ou seja, R$10 é o valor da unidade, né? Então, veja lá, ó, nós temos aqui 1.000 unidades vezes R$10, a unidade 10.000, 5.000 vai dar 50.000, 7.575, 10.000 e 100.000, né? Custo variável, então veja lá aqui, ó, 4.300, né?
Professor, mas de onde está vindo esse custo variável? Bom, voltamos lá, olha lá, aqui, ó, custo variável 4,30, despesa variável 0,90, está vindo aqui. Né? Então, aqui, ó, veja que ele vai variando proporcionalmente, né? Por isso que chama variável, custo variável e despesa variável, porque ele varia proporcionalmente à quantidade de produtos que você, né, comercializa, tá? Você produz e comercializa, ok? E aí nós temos a margem de contribuição. Então, veja aqui, ó, ela vai ser proporcional também, né? Então, para 1.000 unidades é 4.800, para 5.000 unidades seria 5.000 vezes 4.800. Então, vai dar 24.000, né? Lá 7.500. Então, a gente vai multiplicando, ou seja, né, o valor lá é 4,80 a margem de contribuição. Então, vai variando de acordo com a unidade, tá? Então, veja o seguinte, sabendo da margem de contribuição, aí eu consigo utilizar essa margem de contribuição para poder chegar no ponto de equilíbrio. Então, eu tenho que estar muito claro, entender o que é a margem de contribuição, né? Ok? Então, vejam lá, no ponto de equilíbrio, então vejam a ideia, ponto de equilíbrio, né? Que nem você, fala assim, ó, vamos equilibrar a caneta aqui, né? Certo? Ó, eu quero que você equilibre a caneta no dedo, sei lá. Uau, tá difícil, hein? Bom, aqui, ó, isso aqui é um ponto de equilíbrio, certo? Que a caneta parou no meu dedo aqui, ó. Nossa, professor é demais, hein? Então, veja lá, o ponto de equilíbrio é ali. Então, a caneta, ela tá equilibrada, ela não cai nem para um lado, não cai nem para o outro, né? Quando a gente vai falar da empresa, assim, ela não tem nem prejuízo e não tem lucro. Então, imagine que você tenha prejuízo de um lado e lucro do outro. A caneta aqui, olha lá, o ponto de equilíbrio está no meu dedo. Por quê? Porque a caneta parou, né? Ou seja, não está atendendo para um lado nem para o outro. Bom, tirando esse exemplo esquisito, mas veja lá, no ponto de equilíbrio a empresa está produzindo, né, e vendendo a quantidade de produtos suficientes para cobrir, além dos custos e despesas variáveis, os custos e despesas fixas, ou seja, os custos e despesas total, está pagando todos os gastos, tá? Então, considerando o exemplo anterior, a empresa obtém uma margem de contribuição de 4,80 para cada unidade vendida. Então, o ponto de equilíbrio em quantidade é calculado com a seguinte equação. Veja lá, custo e despesa fixa dividido pela essa margem de contribuição unitária. Né? Veja que interessante, porque se a gente olhar assim, ó, como é que a gente chegou na margem de contribuição unitária? Ah, volta lá atrás. Ok, voltei. Tá? Então, vejam lá, para isso a gente pegou o preço, nós pegamos custo variável e despesa variável. O que sobra dentro da empresa? Custo fixo e despesa fixa, né? Tá? Então, a partir disso, veja lá, o que nós fazemos? Nós pegamos o custo de despesa fixa e dividimos pela margem de contribuição unitária, né? Aí eu vou achar o ponto de equilíbrio. Então, vejam lá, ó, sabendo que a margem de contribuição unitária é 4,80, tá? E o custo de despesa fixa é 36 mil reais aqui, né? A quantidade de venda necessária para cobrir todos os custos e despesas é calculada como segue. Então, veja lá, o que a fórmula traz? Custo de despesa fixa dividido por margem de contribuição unitária. Então, está aqui, ó, 36 mil é o custo de despesa fixa e 4,80 é a margem de contribuição unitária. Então, 36 mil dividido por 4,80, 7.500 unidades. Então, veja, hora que a empresa, no mês, tá? É o mês, né? Ok? Ela conseguir, nesse caso, vender 7.500 unidades, ela pagou todas as despesas, os gastos dela, ok? Né? Então, ela chegou no ponto zero, ou seja, ela equilibrou as contas, certo? Então, veja lá, a margem de contribuição total é 36 mil, tá? Então, se a gente pegar 7.500 dividido por 4,80, 36 mil reais, né? É a margem de contribuição total. Ah, fala, mas corresponde ao custo de despesa fixa? Corresponde aqui, né? Tá? Então, vamos verificar a velocidade desse cálculo. Olha lá, ó, receita líquida total. Então, ela vendeu 7.500 unidades vezes R$10. Então, a receita, o faturamento, 75 mil. Tá? Custo variável total, nós vimos lá que é 4,30. Né? Então, volta lá, lá onde está, professor, isso? Volta lá, ó, 4,30 está lá, ó, custo variável e despesa variável. Tá? Então, vamos para cá. Olha lá. 4,30. Despesa variável total, 0,90, 6.650. Margem de contribuição total, 36 mil reais. Custo de despesa fixa total, 36 mil. O que nós temos de lucro? Temos zero lucro. Ok? Mas também temos zero prejuízo. Ou seja, a empresa não está devendo nada para ninguém. Por isso que chama ponto de equilíbrio, né? Ou seja, é o ponto onde você equilibra as contas da organização. Tá? E aí, para representar, né, o nosso ponto de equilíbrio, veja que gráfico bonito, né?
nós temos aqui, ó, uma demonstração aonde a gente consegue visualizar, né? Então, veja lá, a empresa precisa vender 7.500 unidades. Então, veja aqui, ó, 0 unidades, 5.000 unidades, 7.500 unidades, 10.000 unidades. Então, o ponto de equilíbrio está aqui, ó, tá? Nesse momento, ela não tem lucro e não tem prejuízo. Percebam que abaixo desse ponto, né, ou seja, quando ela vende menos de 7.500 unidades, ela tem prejuízo. Quando ela vende acima de 7.500 unidades, ela começa a ter lucro, né? Então, se ela vender aqui 7.501 unidade, ela vai ter o lucro dessa unidade a mais, que na verdade vai ser os 4,80, né, que ela vai ter, tá? Então, veja lá, cada unidade vendida acima do ponto de equilíbrio gerará lucro de 4,80, né? Vamos entender um pouquinho esse gráfico aqui, ó. Aqui nós temos receitas líquidas, tá? Aparece 36 mil, 75 mil, 100 mil, né? Aqui nós temos o volume de atividade, né? Que o volume de atividade, na verdade, seria aqui, né, no caso, a quantidade vendida, tá ok? Então, vejam que para cada, né, conforme eu vou vendendo a minha unidade, né? Então, o que acontece? Veja que no meu gráfico, eu tenho meus custos e despesas fixas. Ah, quanto que é? Volta lá, ó. Sabendo que a margem é 4,80 e custo de fotografia é 36 mil. Então, veja que aqui, ó, essa linha é dos custos de despesas fixas. Como eles são fixos, ele não varia, né? Ele é fixo. Ou seja, depende se eu vender 5.000 unidades, se eu vender 7.500, se eu vender 10 mil. Se eu vender zero, no final do mês, 36 mil tem que ser pago. Ah, mas do que é isso aqui, professor? Pô, isso é energia elétrica, isso é água, isso é seguro, é internet, material de escritório, salário do pessoal administrativo, né? Tá aqui, 36 mil, tá? E acima aqui, ó, eu tenho os custos e despesas variáveis, né? Então, veja lá, eu tenho 36 mil, que é o meu custo fixo. E acima disso eu tenho meus custos variáveis que vão somando, né? Então veja que aqui é o meu custo variável, ó, só para entender essas linhas, né? Então eu tenho aqui, na verdade, o somatório, né? Do meu custo. Quando eu vendo uma unidade, ele gera um custo unitário, né? E ó, um custo variável aqui. E isso ele vai subindo, 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 né? Então até chegar no ponto de equilíbrio. A partir do momento do ponto de equilíbrio, né? Vai surgindo o lucro, tá? Então esse é o gráfico. Bom, não se preocupem não, que vocês vão fazer ele, tá? Se preocupa não. Então, veja lá, ó, ponto de equilíbrio, né? Ou seja, o que a gente consegue enxergar, né, com o ponto de equilíbrio? Por que ela é tão importante para a questão das finanças, né? Imagine, né, você como empresário, uma das preocupações que é quando a gente abre um empreendimento, né, é saber o seguinte, olha, quanto que eu tenho que vender para poder pagar as minhas contas, né? Então, olha, quantos produtos eu preciso vender, né? Então, imagine o seguinte, vamos pegar um exemplo, né, bem simples, né, de empreendimento. De repente você fala assim, ah, professor, eu estou querendo virar aí um empresário na área da alimentação. Vou comprar um carrinho de cachorro-quente e vou começar o meu negócio. Ótimo, tem vários que começaram assim, né? Em Londrina tem lá o Rob's Lanche, tem vários que começaram dessa forma. Então, vejam, a pergunta assim, professor, mas quantos cachorro-quente eu vou ter que vender assim, digamos assim, eu não ter prejuízo, né? Então, o que você está me perguntando? Você está perguntando qual que é o meu ponto de equilíbrio. A partir de quantos cachorros quentes eu preciso vender para ter lucro. Tá? Então, o cálculo do ponto de equilíbrio ele permite a gente ter essa percepção do negócio. Professor, Oi, diga. boa noite. Só para mim entender o ponto de que eu entrei atrasado, até peço desculpa, mas o Tá ponto de equilíbrio, desculpado. então. Professor, depois eu teria uma dúvida. Hoje não seria correção de prova também, não? Ainda não, na próxima aula, quinta-feira, eu vou corrigir com vocês. Fechou. Professor, Tá ponto de bom? equilíbrio, então, no caso, seria não tendo nem prejuízo, no caso, assim, você vendendo, pagando as contas, e não tendo lucro e nem prejuízo seria o ponto de equilíbrio. Isso. Ou seja, você tem lucro zero e prejuízo zero. Tá? Ah, entendi, Então, entendi. né, é um ponto onde você fala assim, olha, esse é o que eu, pelo menos eu tenho que vender, né? Tá? Para poder pagar as minhas contas. Né? Eu não vou Legal, ganhar nada, mas assim também não vou ficar com prejuízo. Então, esse é o ponto de equilíbrio. legal. Tá? Obrigado, professor. Nada. Vamos lá, legal perguntar, hein? Isso é bem bacana. Vocês podiam perguntar mais, né? Fico meio cansado de ficar ouvindo a minha voz aqui.
Então, veja lá, ó, os custos e despesas fixas não se alteram com a variação do volume de atividade, né? Então, está aqui, ó, esse aqui, ó, que nós observamos. Então, veja que o custo de despesa fixa, que é esses gastos com energia elétrica, né? Ou seja, com água, não aquela água que vai na produção, tá? Né? Vamos falar assim, água que consome ali nos banheiros, né? Sei lá, no cafezinho, a internet. Então, tudo isso, na verdade, são custos de despesas fixas. Então, se você chegar no final do mês e não vendeu nada, você vai ter que pagar a água, vai ter que pagar a luz, vai ter que pagar esses gastos. Então, eles são fixos, então ele não se altera com o volume de atividade. Tá? Segundo, os custos de despesas totais são a soma dos custos de despesas fixas com os custos de despesas variáveis. Vejam aqui, ó, no livro que a gente coloca, né? As siglas, né? Normalmente vai ser o custo variável e despesa variável, né? Despesa fixa e despesa variável, né? Aqui, para a questão do ponto de equilíbrio, veja que a gente acaba utilizando essa denominação, né? Olha lá, custo de despesa total são a soma do quê? Dos custos de despesas fixas, então veja lá, os 36 mil, né? Mais os custos e despesas variáveis, né? Então, de acordo com a quantidade de venda que você vai tendo, ou seja, ele vai variando, ele vai subindo, vai diminuindo conforme você vende. Se você vende mais, né, o seu custo de despesa variável ele vai aumentar. Mas a questão é, você só vai ter se houver a venda, né? Tá bom? A diferença entre a receita líquida total e os custos e despesas totais, então veja lá, a diferença entre receita líquida total e os custos e despesas totais, né, representa o resultado econômico, sendo prejuízo abaixo do ponto de equilíbrio, né, e lucro acima desse ponto. Então, ou seja, representa essa faixa que está demonstrando aqui. Tá? No ponto de equilíbrio, o lucro é nulo, mas também o prejuízo também é nulo. Tá? E pela inclinação das retas correspondentes a receitas líquidas totais, então veja lá a receita líquida total, né, aqui a demonstração, tá? E custos de despesas totais, abaixo do ponto de equilíbrio, as receitas dos lucros totais não são suficientes para cobrir os custos. Na verdade, está falando só de uma forma diferente, né? Ele quer dizer que abaixo do ponto de equilíbrio, suas receitas não são suficientes para cobrir seus custos. Acima, já são suficientes, e aí passa a ter lucro, tá? Acima do ponto de equilíbrio, lá, as receitas líquidas totais superam os custos e despesas totais, gerando lucro, né? Claro que a gente coloca esse monte de sigla aqui, né? Começa a ter uma certa confusão, né? Você, receita líquida, custo, despesa. Mas aí é só ter calma e lembrar, assim, o que é o custo fixo, o que é um custo variável, o que é uma despesa fixa, né? E aos pouquinhos vai ficando fácil de entender, né? Ou pelo menos compreender. Tá? Então, esse aqui é o gráfico. Então, nós já vamos fazer exercício daqui a pouquinho. E aí nós vamos montar esse gráfico, né? Aí, pessoal, mas como é que eu monto isso aqui, tá? A gente vai montar. E vejam lá o ponto de equilíbrio conforme calculado, né? De acordo com os elementos, ou seja, com as contas, assim, certos valores, eles têm algumas denominações, né? O chamado ponto de equilíbrio contábil, né? Pode ser calculado também o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Qual que é a diferença disso? Então, veja lá. O ponto de equilíbrio, né? O econômico, né? Deve ser acrescentado o custo de oportunidade para atualização dos custos de despesas, é chamado de custos econômicos, tá? O que quer dizer isso? O custo de oportunidade é quando eu tenho duas alternativas, né? Eu falo assim, olha, investir nisso ou investir naquilo. Então, eu comparo, né? Eu falo assim, olha, essa alternativa vai me dar 5% de retorno. Ah, essa vai me dar 7%. Então, existe 2% de custo de oportunidade que eu assumo a partir do momento que eu escolho a alternativa mais baixa em relação à alternativa mais alta, né? Tá? Então, é uma questão econômica, mais para entender, né? Seja economicamente. E o ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, no cálculo deve ser deduzido, né, os valores de depreciações e amortizações, tá? No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com o ponto de equilíbrio contábil. Então, beleza, né? Tranquilo. Isso são apenas modificações, ou seja, ó, retira a depreciação para poder calcular o ponto de equilíbrio financeiro, tá? Mas beleza. Então, vejam o seguinte, ó lá. Considerando o faturamento de 75 mil e a margem de contribuição total de 36 mil, temos que o percentual da margem de contribuição, né, pegando 36 mil aqui dividido por 75 mil, corresponde a 0,48 ou 48% do faturamento. Então, essa é a margem de contribuição. Então, dividindo-se o custo de despesa fixa pelo percentual de margem de contribuição, conforme a seguinte expressão, pode ser calculado o ponto de equilíbrio em valor. Então, 36 mil dividido por 0,48
vai achar os 75 mil, que é o valor de faturamento que eu preciso para chegar no ponto de equilíbrio. O que nós estamos fazendo aqui é apenas uma modificação, né? Ao invés de eu pegar lá a quantidade, né? Tá? E eu utilizo aqui, na verdade, a própria margem de contribuição para chegar na questão do faturamento. Mas, em síntese, é a mesma informação. Tá? Bom, essas foram as referências e vamos para a nossa lista de atividade, né? Agora sim, vamos lá, porque a gente aprende mais fazendo do que ouvindo, né? Então, vejam lá, vamos para alguns exercícios aqui. Na atividade 19, né? Então, vejam lá, o gerente financeiro da empresa Adrianópolis Empreendimentos S.A. tem em mãos as seguintes informações sobre a empresa. Seu único produto é vendido pelo preço de R$ 20. A contabilidade apurou os custos da empresa e em seu relatório consta os custos variáveis unitários de R$ 12 e o custo fixo total de 160 mil. Então, vejam lá. O que ele está pedindo para a gente? Calcule o ponto de equilíbrio operacional para o gerente financeiro. Calcule também o valor da margem de contribuição unitária. Prove que o seu resultado está correto, preparando a demonstração de resultados. E confirme através da preparação do gráfico, né? Do ponto de equilíbrio operacional, né? Confirme através da preparação do gráfico. Gráfico, o ponto, não, é do ponto. O ponto de equilíbrio operacional. Bom, vamos só trazer a fórmula aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Ponto de equilíbrio, ó, custo de despesa fixa dividido por margem de contributária unitária, né? Então, vamos lá aqui, ó. Deixa eu fechar a mensagem da aula. Então, veja lá, ó, ponto de equilíbrio é igual, né? Olha lá. Volta lá. Custo de despesa fixa, dividido pela margem contributária unitária, ok? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu só mudar o módulo aqui de apresentação. Vamos pegar uma janela aqui. Só um segundo. Bom, vou deixar um tempinho aí para vocês tentarem, né? O que vocês precisam fazer? Na verdade, achar a margem de contribuição, né? Bom, vamos colocar outra fórmula lá, vai. Olha lá. Margem de contribuição unitária, né? É igual ao preço de venda menos os custos e despesas variáveis, tá? Então, vou deixar as duas fórmulas aqui para vocês tentarem. Vou dar uns 5 minutos. Então, tenta fazer a letra A e B, tá? Que, na verdade, é o uso dessas fórmulas. Aí, depois, a gente continua junto, pelo menos esse é o primeiro exercício. Então, vamos lá e dar uns 5 minutos aí, lá pelas 19h45, retorno. E aí, fazemos essa verificação. Ok?
Vamos lá, senhores. Bom, então vejamos o exercício aqui, né? Gerente financeiro da empresa, Adrianópolis Empreendimento S.A. tem em mãos as seguintes informações sobre a empresa. Seu único produto é vendido pelo preço de R$20. Né? A contabilidade apurou os custos da empresa em seu relatório consta os custos variáveis unitários de R$12. E o custo fixo de R$160 mil. Então, calcule o ponto de equilíbrio operacional, para agente financeiro, margem de contribuição e assim por diante, né? Então, veja lá, para calcular o ponto de equilíbrio, né, eu tenho que saber a margem de contribuição unitária. Apesar de estar com a letra A aqui, mas se eu não calcular o B antes, eu vou ficar patinando aqui, tá? Então, primeiro eu tenho que calcular o B, que é a margem de contribuição unitária, para depois calcular o ponto de equilíbrio. Então, vamos usar a própria fórmula que está aqui, ó. Vamos colocar lá a resposta B, para a margem de contribuição unitária, né? Então, qual que é o meu preço de venda? R$20, certo? E qual que é o custo de despesa variável? Nesse caso aqui, ele passou para a gente custo variável unitário, né? O custo, mas poderia também ter ali custo variável, mais despesa variável, eu teria que somar os dois, tá? Mas nesse caso que foi passado só o custo. Então, R$12, né? É o meu custo variável. Então, a margem de contribuição é o quê? Ou seja, 20 menos 12 vai ser R$8. Então, só para entender isso, né? Então, veja lá, esse produto aqui, ele custa R$12. Ok. Então, veja, eu consigo vender por 20, então me sobra R$8. Isso quer dizer o quê? Eu vendo por 20, pego os R$8 e pago, né, digamos assim, o custo dele. Então, assim, olha, o que ele me custou é R$8. Então, vai assim, ó, está pago o custo. É claro que a empresa ela tem outras despesas, né, que ela tem que arcar para assim, manter, né, digamos assim. Então, esses R$8 é que vai ajudar a pagar as demais despesas dessa organização. Mas nesse caso aqui, vamos responder o que perde. A margem de contribuição é R$8. Ah, bom, agora eu consigo calcular meu ponto de equilíbrio, né? Veja lá. Volta, rapaz. Então, veja lá. Como é que vamos fazer isso aqui, ó? Custo de despesa fixa, né? Ou seja, aqui, ó, o custo fixo total é R$160 mil. Então, 160 mil é meu custo. Aí eu vou dividir o quê? Pelos R$8. Então, veja, cada produto que eu vendo, eu tenho R$8 de margem. Então, quantos produtos eu preciso vender, ganhando uma margem de R$8 em cada produto, para chegar em 160 mil? Né? Bom, aí é só a gente pegar 160 mil, né? 1, 2, 3, e dividir por 8. Então, eu tenho que vender 20 mil produtos. Veja aqui, 20 mil unidades. Então, esse é meu ponto de equilíbrio. É o quanto eu preciso vender para poder pagar esses 160 mil reais, né? Porque isso aí é o custo de despesa fixa. Imaginemos que a minha empresa fique, né, sem vender nenhum produto, tá? Vamos imaginar assim, ó, eu não comprei nenhuma mercadoria e não vendi. Vamos imaginar um mês muito ruim, né? Bom, não precisa nem imaginar muito, né? Só pensar aí nesses meses que a gente tem passado. Digamos que ficou lá um mês, a empresa ela não vendeu nada, né? Imagina uma loja de confecção, não conseguiu vender uma calça, uma cueca, nada, né? Então, veja, chegou no final do mês, ela tem as despesas para pagar, tá? Então, aí, veja aqui, né? Se ela precisaria ter vendido, nesse caso aqui, 20 mil, né, unidades para pagar o quê? Essa despesa fixa, para pagar o aluguel, pagar o IPTU, pagar a água, pagar a energia e assim por diante, ok? Aí veja o seguinte, né? Então, a letra A e B está resolvida. Prove que o seu resultado está correto, preparando a demonstração do resultado do exercício. Opa, vamos lá, então, né? O nosso demonstrativo do resultado do exercício. Então, DRE aqui. Agora misturou todas as letras aqui, né? Ele já não quer me obedecer mais. Eu coloco o C, ele vai colocar D. Oh, caramba. Vamos lá, demonstrativo do resultado do exercício. Vou ter que colocar óleo no meu teclado aqui, está emperrando, né? Então, vamos lá, o DRE, né? A gente começa lá pela receita bruta. Receita bruta. Vou tirar essas letras aqui, vai. Um toque, estou dando umas letras erradas aqui, não consigo calcular. Receita bruta, né? Então, o que nós temos receita bruta? Então, nós estamos tentando mostrar que o ponto de equilíbrio é de 20 mil unidades. Então, vou pegar aqui, ó, 20 mil. Quanto custa cada um? Quanto que eu consigo vender? Eu vendo por R$20, tá? Então, vamos fazer bem detalhadamente aqui, né? 20 mil vezes R$20. Então, 400 mil reais é o faturamento. Então, veja, ela precisa vender 400 mil para chegar no ponto de equilíbrio, certo? Aí, o que nós temos, né? Veja lá, que eu vou colocar menos
menos os meus custos variáveis. Vai ser um DRE bem simplesinho, né? Então, veja lá, são 20 mil unidades. Quanto que é o custo variável, né? Então, veja lá, ó, R$12 é o custo variável unitário, né? Tá aqui, ó, R$12. Então, esses R$12, tá? Pega lá 20 mil. 1, 2, 3. Puxa. Esses R$12. Então, 240 mil é o custo variável unitário. Certo? Aí, o que nós vamos ter aqui, ó? Na verdade, eu tenho a minha a receita, eu tenho os meus custos, eu vou ter o lucro operacional bruto. Vamos pegar aqui conforme lucro operacional bruto. Vamos colocar aqui entre parênteses, aqui, só para a gente lembrar, né? Senão não lembra que é negativo, né? Então, o que nós temos lá? 400 mil menos 240 mil. Olha lá, 160 mil. Opa! Aí, o que nós temos agora? As despesas. Olha lá, as despesas. Despesas fixas. Olha quanto que é a despesa fixa. Putz, é 160 mil, igualzinho, professor, bateu. Tem que bater, nós já chamamos ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, né, onde a gente paga as nossas despesas. Agora, se não bater, aí que é o problema. Aí que você calculou errado. Então, a despesa fixa. Aí agora eu vou ter o quê? O lucro líquido aqui, ó. Quanto vai ser o lucro líquido? 160 mil menos 160 mil, vai ser zero. Ok, tá certo isso, professor? Tá certo, ou seja, porque é o ponto de equilíbrio. Ou seja, no ponto de equilíbrio eu não tenho nem lucro e não tenho nem despesa. Então, eu tenho que zerar... Opa, tá sobrando coisa aqui. Eu tenho que zerar o meu lucro, né? Ok? Então, lucro líquido zero, tá? Então, aqui, ó, conseguimos provar, através do demonstrativo do resultado do exercício, né? Que nós encontramos o ponto de equilíbrio. Então, vamos ver aqui o que nós fizemos. Bom, inicialmente, a margem de contribuição. Né? Então, 20 menos 12, R$8 cada produto, né? Isso aqui é a margem de contribuição unitária. Para cada produto vendido, ele contribui R$8. Ok, qual que é o ponto de equilíbrio? Ou seja, se eu tenho que pagar 160 mil de despesa fixa, quantos produtos eu preciso vender com uma margem de contribuição unitária de R$8 para cobrir esse valor de 160 mil? Aí nós pegamos 160 mil dividido por R$8, 20 mil unidades. E aí no DRE eu consigo mostrar isso, né? Ó, aqui, ó, o DRE. Receita bruta, custos variáveis, lucro operacional, despesa variável, fixa, zerou. Ótimo. Bom, o que mais que nós temos que fazer? Conforme, através da preparação do gráfico. Poxa, olha lá, que legal. Agora nós vamos fazer educação artística, né? Gráfico do ponto de equilíbrio. O pessoal acha que finanças é chato? Não, finanças é legal. Tem gráfico, a gente desenha. Bom, eu vou tentar fazer aqui, né? Vou pegar aqui o Paint aqui, vai. O Paint. Vamos lá, então, né? Como é que a gente vai fazer esse gráfico? Bom, nós temos que primeiramente montar aqui, né? Vamos ver se eu, ao vivo aqui, a coisa fica tranquila. Então, veja, eu tenho que primeiro fazer aqui a linha, né, dos valores, certo? Aí eu vou fazer aqui a outra, acho que chama vértice isso, né? Aí eu vou fazer aqui, ó, essa aqui é da quantidade. Opa. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Então, aqui, ó, valores, tá? E aqui, quantidade de produtos, tá? Vendidos. Ok? Quantidade. Isso. Tá? Então, o que nós fazemos? Então, veja, aqui eu tenho a receita, os despesas, os valores, tá? Valores, aqui eu tenho a quantidade, certo? Então, primeira linha que você vai fazer no gráfico, né, é a linha referente aos custos e despesas fixas. Olhando lá, ó, custo de despesa fixa, aqui no caso, né, ó, custo de despesa fixa é 160 mil, tá? Então, essa é a primeira linha que nós vamos fazer. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Não é isso aqui, não. Então, como ela é fixa, dependendo ela independe da quantidade vendida. Então, se eu vender 0, 1, 2, 3, 4, 5, vou ter que pagar esse valor, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui uma linha diferente, uma linha fininha aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó,
Tá? Certo? Então, veja, esse aqui, ó, é 160 mil. Então, vamos colocar aqui, ó. Tá? Professor, a sua tela para mim tá travada, não sei para os outros. Poxa, até que enfim alguém falou, hein? Agora que você falou, eu lembrei. Eu deixei marcado aqui no modo de apresentação uma janela, né? Eu tenho que colocar aqui no computador total. Também que tem alguém assistindo a minha aula, hein? Então, vamos lá. Ver se entra. Ok? Bom, o que eu estava fazendo é isso aqui, ó. Vocês estão lá. Agora parece. Agora eu tô entendendo o que você está fazendo. Ah, então tá bom, olha lá. Então veja o que eu fiz aqui. Então vamos fazer uma revisão, ó. Coloquei as duas vértices no gráfico, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui os valores desse lado e a quantidade nesse lado, tá? Então vocês vão montar o gráfico, né? Nós temos que colocar aqui o ponto de equilíbrio. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um gráfico, né? Nesse estilo aqui, ó, tá? Parecido com esse, tá? Um pouquinho mais simples, né? Sem tanto recurso, mas vai ser esse aqui, tá? Então assim, eu tenho que, veja que essa linha é a linha das despesas fixas, né? Então quando a gente pega lá no exercício, fala aqui, ó, aqui, né? Ó, o custo fixo total é 160 mil. Então, depende da quantidade que eu vendo. Se eu vendo uma unidade, duas, três, eu tenho sempre 160 mil para pagar no final do mês. Então, eu vou colocar aqui, ó, né? Olha lá, esse aqui, né? Vou colocar aqui, ó, só para a gente olhar aqui como é que ele chamou aqui, custo fixo total, tá? Então, lá, custo fixo total, tá? Então, 160 mil, certo? Agora, eu vou colocar aqui, ó, o meu custo variável, tá? Então, aqui, ó, nós vimos que o ponto de equilíbrio, né, é 20 mil unidades. Então, vamos só colocar aqui, ó, 10 mil, 20 mil e 30 mil. Vamos colocar no nosso gráfico aqui, tá? Ó, vou colocar aqui. Ó, 10 mil. Tá? Vou colocar aqui, ó, 20 mil. E vamos colocar aqui 30 mil. Fazer um exemplo aqui com isso aqui. Ele vai entrar no outro ali. Deixa eu só pegar essa quantidade aqui. Um pouco. No quadro é bem mais fácil fazer isso, né? Aqui é mais complicado. Olha lá, 30 mil. Beleza, tá? Então vejam o seguinte, né? O que eu tenho? Vamos olhar lá, 10 mil, tá? O preço de venda é 20 mil, tá? Então, se eu vender 10 mil unidades, ó, 10 mil unidades vezes 20 vai dar 200 mil, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Olha lá. Um pouquinho acima aqui, 200 mil. Tá? Aí, quando eu vendo 20 mil unidades, nós calculamos no exercício, né? 20 mil unidades vai dar 400 mil. Ixi, vai dar bem aqui, né? Eu acho que é aqui, tá? 400 mil. E quando eu vendo 30 mil unidades, vezes 20 reais, dá 600 mil. Bom, não vai ficar proporcional o meu gráfico aqui, tá? Mas aí depois vocês caprichem no de vocês, tá? 600 mil. Então, veja assim, ó. Vamos fazer aqui só para entender, tá? Deixa eu pegar aqui uma linha aqui, ó. Quando eu vendo... Deixa eu ver se eu tenho tracejado aqui, peraí. Não vou ter. Mas veja lá, ó. 200 mil unidades. Tá. Vai corresponder a 200 mil. Certo? Olha lá. Beleza? 10 mil unidades, a 20 reais cada uma, dá 200 mil.
Aí eu tenho 20 mil unidades, que corresponde... Ixi, saiu meio tortinho aqui, mas agora não tem o que fazer, já foi. Corresponde a 400 mil. Tá? E 30 mil unidades corresponde a 600 mil. Certo? Então, nós temos o nosso gráfico aqui, ó, né? Quanto que eu vendo e o faturamento que eu tenho, tá? 160 mil é o meu custo fixo total, certo? Então, veja, o meu ponto de equilíbrio, tá? Ele está em 20 mil unidades. Então, aqui, ó, vamos só pegar aqui, ó, isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, se eu consigo mudar a cor aqui. Esse aqui, ó, é o meu ponto de equilíbrio. Olha lá, tá? Vamos colocar aqui, ó, ponto de equilíbrio. Por que o ponto de equilíbrio, professor? Bom, porque nós calculamos, né? Tá aqui, ó, 20 mil unidades. O que nós estamos fazendo agora é representar os valores no gráfico, tá? Ou seja, nós estamos representando. Então, nós estamos se baseando no cálculo que nós fizemos. Então, eu sei o quê? Que em 20 mil unidades, eu tenho meu ponto de equilíbrio. Um faturamento de 400 mil. Certo? Então, aí, o meu custo variável total, como é que eu represento ele no gráfico, tá? Ele vai partir dos 160 mil, porque, veja, eu já tenho um custo de 160 mil, tá? Então, veja, cada unidade, né, como nós calculamos aqui, ó, né, o custo, né, então, assim, deixa eu só pegar aqui. Tá, 160 mil é o custo fixo, tá? Aí, para cada unidade que eu vendo, eu tenho 12 reais de custo variável, tá? Então, veja, se eu não vender nada, eu tenho 160 mil. A hora que eu vendo a primeira, eu tenho 160 mil mais 12 reais, tá? Por quê? Veja assim, só entendendo. Volta lá, ó. O custo fixo total é 160 mil. Tá aqui. Tá? Esse aqui é o custo fixo total. Tá? Podemos até fazer assim, ó, colocar ele mais. É a linha dele, né? Mas só para lembrar, né? Puxa vida. Apertamos o custo. Tá? Esse custo fixo total, ele representa todos esses valores que vai daqui até aqui, né? Tá? Só para entender. Deixa ele aí, vai. Aí o que acontece? Quando eu não vendo nada, eu tenho 160 mil para pagar. A hora que eu vendo uma unidade, eu tenho 160 mil para pagar e mais 12 reais de custo variável. Tá? Quando eu vendo a segunda unidade, eu tenho 160 mil para pagar, aí eu tenho 12 reais da primeira unidade mais 12 reais da segunda. Então, eu vou ter 160 mil e 24. Ok? Então, veja, conforme eu vou vendendo, tá? Então, eu começo a demonstrar o meu custo variável aqui, ó, dos 160 mil. Ele vai passar aqui no ponto de equilíbrio. Não era para dar. Na verdade, não está proporcional aqui, tá, gente? Porque se a gente pegar aqui, ó, 400, quer ver, só para demonstrar, né? Tá? 400 mil vai aqui, né? 600 mil teria que ser mais 200 para cima. Acabou batendo meio aqui para assim, professor, mas ele vai estar sempre assim? Não, na verdade, esse valor de 30 mil vai estar acima, tá? Deixa eu só melhorar aqui, você não vai confundir vocês, vai. Vou jogar isso aqui para cima. Tá? Ele vai estar lá em cima, né? Os 600 mil, tá? Assim no quadro é mais fácil, né? A gente fazer o desenho, mas aqui eu tô tendo que me virar, tá? Aí vai ficar aqui para cima, né? Porque tá desproporcional, tá? O meu desenho. Mas só para mostrar o ponto de equilíbrio, ó, ele tá aqui, tá? Então veja assim, ó. Eu vou tendo cada unidade. Então, em 400 mil eu pago o custo total. Então, quer dizer o quê? Abaixo disso aqui é prejuízo. Acima disso aqui é lucro. E aqui eu não tenho nem prejuízo e não tenho nenhum lucro. Tá? Então, esse é o gráfico que vocês precisam fazer, né, para responder o exercício. Só completar aqui, ó. Agora ficou nesse vermelho. Vamos lá, voltar. Volta aqui. Pronto. Vou pegar minha borracha. Tirar isso aqui daqui. Pronto. Olha lá. Ok? É que tira aqui. Aí. Bonitinho, né?
Dá o tamanho. Deixa eu terminar meu gráfico aqui. Isso aqui vai lá para... Ficou menor, mas tá bom. Então, vejam, esse aqui é o gráfico, né, que eu tenho que colocar no meu exercício aqui. Então, chegando aqui, ó. Aqui, ó, qual o gráfico do ponto de equilíbrio, vou colocar ele aqui, ó, colar especial. Tcharam! Tcharam! Tá aqui o gráfico, ok? Então, esse é o gráfico do ponto de equilíbrio. Então, o que a gente demonstra aqui? Você tem o custo fixo total, aqui você tem o custo variável. A soma desses dois aqui, ó, na verdade, dá todos os custos da organização, tá bom? Então, aqui nós temos a informação. Acima disso aqui eu tenho lucro e abaixo dele eu tenho prejuízo, tá? Então, a informação que a gente tem. Na questão, por exemplo, do... Ah, tem mais uma linha que a gente passa, né? Ele sai aqui do ponto de equilíbrio, só que aí vai ter a outra linha aqui, ó. Né? É que aqui é a soma do custo, aqui é o custo total, tá? E aqui do custo só variável, ele passa aqui. Aí, agora está completa a demonstração. Tá faltando só essa linha aqui, tá? Então, aqui eu tenho, na verdade, o meu custo fixo total. Essa linha eu tenho o meu custo variável. E aqui eu tenho o meu custo fixo e variável total, tá? Então, vamos só colocar aqui a denominação, ó. Só para ficar aqui, tá? Então, aqui nesse caso aqui, eu vou ter aqui embaixo, né? Olha lá. Receita líquida total, custos e despesas totais. Custos de despesas variáveis, custos de despesas totais. Vamos só colocar de acordo com o que nós temos aqui. Custos e despesas totais, tá? Então, veja que aqui, ó, eu tenho o meu custo fixo total, né? Então, eu vou ter aqui o meu custo variável, que vai somar e vai ter custo de despesa total. E aqui em cima, a receita. Então, assim fica o nosso gráfico do ponto de equilíbrio. Então, deixa eu só copiar ele aqui. O professor é assustador. Assustador. E aqui está a demonstração do ponto de equilíbrio, tá? Então, veja que aqui a receita ela começa no ponto zero, né? Conforme eu vou vendendo, a minha receita ela vai subindo, até que ela chega aqui e ela se encontra o quê? Com o meu custo e despesa total. Então, ou seja, aqui eu pago tudo. A partir daqui eu começo a ter lucro. Então, veja que aqui, ó, né, a minha receita, né, ó, custo e despesa total, tá? Só para entender. Então, assim, que nem eu expliquei para vocês, 160 mil mais R$12. 160 mil na segunda unidade, mais R$24. Então, conforme eu vou vendendo, ó, então eu tenho meu custo de despesa fixa, aí eu vou tendo aqui meu custo de despesa variável, que vai somando, e essa linha vermelha é o meu custo total, tá? Então, veja que ele vai indo aqui, tá? Conforme eu vou vendendo os produtos, eu vou tendo a minha receita. Então, a receita ela vai subindo. Veja que aqui, ó, abaixo do ponto de equilíbrio, a linha da receita está abaixo dos meus custos. Então, quer dizer, eu não estou conseguindo pagar os meus custos, eu tenho prejuízo. A hora que eu atinjo o ponto de equilíbrio, nesse momento, né, assim, eu não tenho lucro nem tenho prejuízo, mas eu consigo pagar as minhas despesas, que é os R$400 mil. Aí, a partir daqui, percebam que a linha da receita, ó, ela inverte, né? Enquanto abaixo do ponto de equilíbrio, a linha da receita fica abaixo da linha dos custos e despesas, acima do meu ponto de equilíbrio, a linha da receita ela fica acima do custo e despesas totais da organização. Tá ok? Então, aqui a gente consegue o quê? Representar, né? Aqui o meu ponto de equilíbrio, tá? Referente a essa situação aqui. Tá bom? E daí, pessoal, como é que vocês estão? Deu para pegar um pouco, professor. Ok, Lucas. Bom, só vamos pegar assim, na hora que a gente conseguir, na verdade, o gráfico está péssimo. Professor, eu coloquei um link aí para quem tiver mais facilidade.
Esse é aquele programinha online, o professor Rogério que usava para fazer gráficos, sabe? Ah, tá. Então, quem tiver mais facilidade em usar, aí ele já. Eu acho mais fácil do que fazer no Paint. Ah, sim, Porque o Paint não foi feito para isso. eu É que mesmo não eu consigo preciso, fazer retinho, não. Ixi, sai tudo torto. eu preciso demonstrar para vocês aqui. Eu vou ver se eu baixo esse GeoGebra aqui e ver se eu consigo fazer nele, né, para Ele tem a facilitar. versão online também, professor, que daí nem Ah, precisa é? baixar nada. Tá bom, vou verificar aqui ele aqui. Obrigado, o Matheus. Bom, vou só expor aqui o enunciado do segundo exercício, mas aí eu vou deixar para a gente fazer na próxima aula, tá? Então, vamos deixar aqui, ó. Olha lá, calcule o ponto de equilíbrio da empresa Cerro Azul S.A., que apresenta os seguintes dados. Se seu único produto, preço de venda 150, custo variável unitário 90, custo fixo total 990 mil, dentro do qual há um custo de depreciação de 160 mil, confirme através do demonstrativo de estado do exercício e do gráfico do ponto de equilíbrio operacional de caixa, né? Então, para a gente fazer o DRE e fazer o ponto de equilíbrio. Só que para fazer isso, você vai ter que calcular a margem de contribuição e achar o ponto de equilíbrio, né? Não vai ter como fugir, tá? Então, fica aí o exercício para a próxima aula nossa, e aí depois vou dar um tempo para vocês lá na aula também fazer, e a gente vai trabalhando, tá? Então, até o negócio, a gente ter maior facilidade aí, ou seja, aprender bem isso aí. Não tem pressa, tá ok? Então, deixa eu aproveitar aqui e fazer a chamada de vocês, deixa eu tocar o módulo de apresentação. Porque o gráfico em si, né, ele é uma representação do que a gente calculou. Então, assim, a parte mais importante é o cálculo, né? Tá? Só para a gente entender. O gráfico é uma demonstração, né? Tá joia? Bom, deixa eu ver quem está presente aqui. Então, vamos lá. Alexandre Bonfim, presente. Ana Paula, presente. Christopher Cauã, presente. Daiana, presente. Fernando, presente. Jéssica Marques, presente. Caliane, presente. Lucas Cordeiro, presente. Marcela Arruda, presente. Matheus, presente. Milene, presente. Natália Lorenzetti, presente. Nicolas, também presente. Paulo Anderson, presente. Renan, também presente. Sabrina, presente. Tainá, presente. E é isto. Se alguém não foi chamado, todos. Bom, pessoal, então acho que por hoje tá bom. Já queimamos bastante neurônios aí, né? E aí, na próxima aula, nós continuamos, então, a nossa caminhada aí no ponto de equilíbrio.